Módulo 44, Estados limite de utilização em lajes. Com o presente módulo conclui-se a abordagem dos conceitos relativos à unidade curricular de botão estrutural, procedendo-se à apresentação da verificação da segurança aos estados limite de utilização em lajes, fendilhação e deformação, que consiste, no fundo, numa breve revisão dos conceitos já apresentados a quando da discussão do assunto para as vigas. Como referido no módulo 24, relativamente à verificação da segurança de vigas, define-se como estado limite um estado a partir do qual se considera que uma estrutura fica total ou parcialmente prejudicada na sua capacidade para desempenhar as funções que lhe são atribuídas. Tal pode ocorrer numa situação de carregamento extremo, e aí estaremos numa situação limite de possibilidade da simples ocorrência conduzir à ruptura, ou por continuado uso que conduza à deterioração das estruturas, consequentemente, digamos assim, ao ataque das armaduras, à corrosão das armaduras e, consequentemente, provocar ao longo do tempo colocar a estrutura em risco. Assim, no dimensionamento de estruturas de betão armado, é necessário proceder à verificação da segurança para duas situações limite: a ruptura, os estados limite últimos, e em serviço, os estados limites de utilização. Enquanto os estados de limite últimos constituem a ferramenta para o dimensionamento das armaduras, o principal objetivo dos estados de limite de utilização é garantir o bom comportamento das estruturas em situação corrente de uso, ou seja, pretendemos controlar o nível da fendilhação e limitar a deformação. Na correta avaliação destes efeitos, é necessário terem atenção que os valores das ações sejam próximos dos reais, valores não majorados, o comportamento dos materiais seja simulado através da utilização das propriedades médias ou características, ou seja, não minoradas. Portanto, pretendemos, apesar de termos incluído a segurança, não estarmos a utilizar, digamos assim, situações que nos coloquem numa situação irrealista para a verificação da estrutura. Quanto às ações para a verificação dos estados limite de utilização, o Eurocódigo especifica três combinações de ações com diferentes probabilidades de ocorrência: a combinação característica, a combinação frequente e a combinação quase permanente, para os conceitos analisados na unidade curricular de botão estrutural. Repito e refiro o que já disse lá atrás, quando das vigas, é que quer para a combinação, quer para a verificação da fendilhação, quer para a verificação da deformação, o Eurocódigo 2 diz que em estruturas correntes a verificação é efetuada para a combinação quase permanente de ações. Quanto aos materiais, sabemos que a relação constitutiva do botão é como aqui representada. O que pretendemos é analisar em serviço, ou seja, nesta região mais perto digamos assim, da fase elástica do material e, portanto, é uma região de comportamento elástico linear. No que diz respeito ao aço, é a mesma coisa, ou seja, pretendemos analisar a estrutura em serviço quando a estrutura tem o aço a funcionar numa região de comportamento elástico linear e chamo, portanto, a atenção que temos, no entanto, também de entrar em conta com os efeitos diferidos, efeitos que ocorrem ao longo do tempo, no botão, ou seja, na fluência e na retração, já que são dois efeitos que indiretamente vão amplificar quer a fendilhação, quer a deformação. Passando agora à análise do estado limite de fendilhação. A ocorrência das tensões associadas quer aos carregamentos, quer aos efeitos diferidos do botão, conduzem à fendilhação dos elementos. Como resultado dessa fendilhação, as armaduras ficam expostas, passando a estar sujeitas à agressividade do meio ambiente, com as consequências daí decorrentes. Essa a razão pela qual o Eurocódigo exige, no seu parágrafo 7.3, o controle da fendilhação.
E diz o Eurocódigo que a fendilhação deve ser limitada de modo que não prejudique o funcionamento correto ou a durabilidade da estrutura, nem torne o seu aspecto inaceitável. A fendilhação é normal em estruturas de betão armado sujeita à flexão, esforço transverso, torção ou tração resultantes de ações diretas ou de coação ou de deformações impostas. Podem ser aceites fendas sem procurar limitar a sua largura ou evitar a sua formação, desde que não prejudiquem o funcionamento da estrutura. E o valor de cálculo da largura de fendas, o WK, não poderá exceder um valor limite, W máximo, tendo em conta a função e natureza da estrutura e os custos associados às medidas necessárias à limitação da fendilhação. E chamou a atenção que esse valor limite depende das condições de exposição dos elementos, conforme definidos no quadro 4.1 do Eurocódigo, portanto, função do tipo de ambiente em que o elemento estrutural se encontra inserido. Assim, os valores recomendados de W máximo em milímetros são os apresentados neste quadro, ou seja, função da classe de exposição em que o elemento se encontra inserido e para elementos de betão armado. O que o Eurocódigo diz é que deveremos proceder à verificação para a combinação de ações quase permanente, como eu há pouco tinha referido, e em que, para a generalidade das situações, o que temos que garantir é que a abertura máxima de fendas não exceda os 0,3 milímetros. De acordo com o Eurocódigo 2, no caso de lajes de betão armado, que é o que agora estamos a estudar, não são necessárias medidas específicas para controlar a fendilhação quando a espessura total da laje não é superior a 200 mm e se tenha respeitado o disposto em 9.3, ou seja, se tenham garantido as regras de pormenorização das lajes. Quando a espessura ultrapassa aquele valor, o Eurocódigo 2 permite que se avalie a segurança do estado limite de fendilhação de forma indireta através da limitação do diâmetro ou do espaçamento da armadura, função da tensão instalada na armadura de tração. Isso exige o cálculo das tensões na armadura. A verificação da segurança à fendilhação obriga, portanto, ao cálculo da tensão instalada na armadura em estado 2, estado fendilhado. Tal é conseguido com recurso às tabelas que já foram utilizadas para o cálculo das vigas e construídas admitindo as hipóteses de cálculo usuais, ou seja, que as secções se mantêm planas após a fendilhação, que o betão não resiste à tração após a fendilhação e que os materiais, betão e aço, apresentam um comportamento elástico perfeito, dado o baixo nível de tensões instaladas na. As tabelas são construídas para secções retangulares, são função da existência ou não de armadura de compressão. Naturalmente, se a verificação da fendilhação é efetuada no centro das lajes, nesse centro, em princípio, não haverá armadura de compressão. Teremos também que terem atenção que as lajes não têm esforço axial e, consequentemente, teremos que analisar ou calcular as tensões para o caso de excentricidade igual a infinito. E, naturalmente, é possível, com recurso à tabela, obter a tensão no aço, que será alfa vezes CS, o coeficiente retirado da tabela, vezes o momento, neste caso, o momento da carga quase permanente, sobre B, que será 1 metro, e D quadrado, a altura útil. A tabela fornece, portanto, o coeficiente CS em função do alfa-ρ, que para uma excentricidade igual a infinito, para a inflexão simples, portanto, nos permite obter a tensão na armadura. Tendo por base o valor das tensões instaladas nas armaduras para a combinação em análise, o Eurocódigo permite que se garanta a verificação da segurança ao estado limite de fendilhação de forma indireta através da limitação do diâmetro da armadura longitudinal, ou seja, função da tensão instalada no aço, e para a máxima abertura de fendas disponível teremos, portanto, o diâmetro máximos que poderemos utilizar na laje, ou função do espaçamento da armadura, também em função da tensão no aço, como vimos para as vigas. Passando agora à verificação do estado limite de deformação. A verificação da segurança ao estado limite de deformação é efetuada garantindo que a deformação do elemento estrutural
neste caso, as lajes, medida em relação aos apoios, não exceda o valor do vão sobre 250 para as ações quase permanentes. Isto está expresso, portanto, no parágrafo 7.4.1 do Eurocódigo. O estado de limite de formação poderá ser verificado através do controle indireto, limitando a relação vão-altura, de acordo com o expresso em 7.42, ou comparando com uma flecha calculada com o valor limite, de acordo com o parágrafo 743. De acordo com o parágrafo 742, o Eurocódigo afirma que, em geral, não é necessário um cálculo explícito das flechas, uma vez que, nos casos correntes, são suficientes regras simples, tais como a limitação da relação vão da laje à altura da mesma, para evitar, em situações normais, problemas de flecha. Desde que as vigas ou lajes de betão armado de edifícios sejam dimensionadas de forma a satisfazerem os limites vão a alturas especificados nesta secção, poderá admitir-se que a respectiva flecha não irá exceder os limites estabelecidos em 7.4.1. O valor limite da relação vão-altura poderá ser obtido pelas expressões 716A ou 716B, multiplicando o valor assim obtido por coeficientes de correção para ter em conta o tipo das armaduras utilizadas, assim como outras variáveis. Na formulação destas expressões, o Eurocódigo alerta que não foi tido em conta qualquer contraflecha. Considera-se que o estado limite de formação fica verificado se a relação vão-altura útil não exceder o valor para ρ inferior a ρ0, em que o ρ é a percentagem da armadura da secção e o ρ0 um coeficiente definido como 10 levantado a menos 3 vezes raiz de FCK, em que o FCK é em megapascais. E então a relação vão-altura útil máximo será dado por esta expressão, ou se o ρ for maior que ρ0, então a expressão será esta, em que o ρ' não é mais do que a relação da percentagem de armadura de compressão da secção. Os valores básicos da relação vão à altura útil são os estabelecidos nesta tabela. É que nesta tabela podemos obter o valor K que aparece nas expressões anteriores, função das condições de apoio das lajes. Também temos nas duas colunas da direita os valores limites máximos da relação, portanto, vão à altura útil para, naturalmente, duas situações de percentagem de armadura, ou um ρ igual a 1,5 ou um ρ igual a 0,5. Nos casos de cálculo, haverá que calcular o ρ e, em função dele, interpolar ou extrapolar a partir desta tabela. Quanto ao cálculo da flecha, caso se pretenda efetuar o cálculo da flecha de uma laje, deverá aplicar-se o método dos coeficientes globais, que permite obter aquele valor com uma aproximação razoável. Os valores dos coeficientes globais serão função dos momentos instalados nas secções determinantes, secções que mais contribuem para a flecha, e da sua relação com o respectivo momento de fendilhação. O método consiste na afetação da flecha elástica por coeficientes que traduzem a influência das armaduras, da fendilhação e da fluência de uma forma global. Assim, para o deslocamento, caso seja necessário calcular o deslocamento instantâneo, ele será obtido com recurso ao coeficiente K0. Caso pretendamos, que é, em geral, aquilo que se pretende, o deslocamento a longo prazo, a flecha a tempo infinito, portanto, será obtida como um eta vezes um KT, dois coeficientes, vezes a flecha elástica e pela relação H sobre V ao cubo. Em que o K0 é um coeficiente que traduz o efeito das armaduras e da fendilhação, já o KT traduz o efeito das armaduras, da fendilhação e da fluência, e finalmente o coeficiente eta depende ou faz traduzir a influência da armadura de compressão. No que diz respeito ao cálculo da flecha elástica, ela pode ser efetuada com recurso ao cálculo automático,
ou através de um programa de elementos finitos, ou com recurso a tabelas, obtidas com modelos elásticos lineares e adotando uma rigidez de flexão para secções não armadas e não fissuradas, e poderão encontrar no volume de tabelas do botão diferentes formas de calcular a flecha de soluções de lajes armadas numa direção será, portanto, a expressão K vezes 5 sobre 384 vezes P à quarta sobre D, em que o K, portanto, será a função das condições do apoio, ou através das tabelas do Barés, da última coluna em que ele permite dar-nos a tabela no meio-vão para diferentes situações. Quanto à flecha instantânea, o coeficiente K0 ele é obtido através, portanto, das tabelas específicas. Já o coeficiente, portanto, em que este coeficiente K0 traduz o efeito das armaduras e da fendiação, que eu já atrás referi, ou a flecha a longo prazo, teremos que calcular dois coeficientes, o coeficiente KT e o coeficiente eta, em que o KT, como também referi lá atrás, pretende ter em conta o efeito das armaduras, da fendilhação e da fluência, enquanto que o coeficiente eta pretende traduzir a influência da armadura de compressão. Quanto à forma de obtenção dos coeficientes K, ilustro aqui a questão do coeficiente K0. O coeficiente K0 será obtido, portanto, e vou aqui exemplificar para um caso em que tenhamos um momento de fendilhação, a relação com o momento na secção determinante de 0,55 e um alfa-ρ igual a 0,17. Portanto, iremos procurar aonde é que está situado o alfa-ρ na região à direita. Concluímos que estará aproximadamente nesta situação e o que fazemos agora é traçar umas retas paralelas equidistantes às retas que estão no gráfico e, portanto, vou traçar uma reta equidistante entre a linha do 0,15 e a linha do 0,2 e que vou depois a procurar aonde é que se insere a relação dos momentos MCR sobre MD, que neste caso era 0,55, e, portanto, no ponto de cruzamento está encontrado quanto é que vale o K0, que neste caso será aproximadamente 4,75. Caso a relação MD for, caso o momento na secção determinante seja inferior ao momento de fendilhação, a leitura é efetuada diretamente no eixo do ábaco. O coeficiente KT é obtido de forma rigorosamente igual ao anterior, portanto vamos procurar, vou dar o mesmo exemplo, MCR sobre MD igual a 0,55 e um alfa-ρ igual a 0,017. Procuramos onde é que está o 0,017, passamos uma linha equidistante das restantes e no ponto de cruzamento desta linha com o 0,055 está encontrado o KT, que será neste caso aproximadamente igual a 6,5. Já o coeficiente eta, o ábaco é deste formato. Vamos admitir que o mesmo alfa-ρ, neste caso 0,017, e admitamos que um beta igual a 0,2. Portanto, procuramos o alfa-ρ 0,017 estará perto do 0,01. Vamos traçar uma linha equidistante das anteriores. Esta linha, onde ela se cruzar com o beta igual a 0,2, está definido o eta, e neste caso o eta será aproximadamente igual a 0,97. Caso geral de aplicação do método em lajes. A aplicação do método dos coeficientes globais a lajes pode ser aplicada adotando a mesma metodologia das vigas, mas ponderando os coeficientes das secções determinantes nas duas direções. Ou seja, primeiro calculamos os coeficientes e, em geral, o KT e o eta para cada uma das secções determinantes, a meio-vão e para os apoios de continuidade se existirem, isto segundo as duas direções, e depois ponderamos os coeficientes pela regra usual, em que nx e ny são o número de apoios de continuidade segundo x e segundo y, e em que damos um peso 2 ao K do vão e um peso 1 ao K dos apoios, e portanto será duas vezes o K do vão segundo x mais n coeficientes de apoios consoante exista um ou dois ou nenhum apoio de continuidade segundo x, a mesma situação segundo y, e dividimos tudo por
ou por 4 ou por 5 neste caso, dependerá agora do NX e do NY, no número de apoios de continuidade. No máximo serão 2 apoios de continuidade segundo X e 2 apoios de continuidade segundo Y, e portanto teremos entre 4 e 8 no denominador, e em cima teremos, portanto, entre 2 coeficientes apenas os do vão, ou até um máximo de, portanto, 6 coeficientes envolvidos no cálculo do coeficiente global a aplicar à secção. Portanto, pode tornar o cálculo ligeiramente mais trabalhoso que para as vigas, já que o que aqui complica é a necessidade de fazer a análise segundo as duas direções. Mas isso apenas se traduz em maior cálculos e não em maior complexidade da sua aplicação. E assim conclui-se a apresentação da verificação da segurança aos estados limite de utilização em laje, tendo sido abordados os estados limites de defendiação e de formação, e conclui-se também desta forma os conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Betão Estrutural do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro.